Você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Áries. Vamos saber o que está por vir então nos próximos 15 dias do mês de outubro, ou os próximos 15 dias depois de você ver esse vídeo. Então sempre pense assim, considere dessa maneira. Então, para isso eu peço sempre, se concentre, mentalize as situações atuais na sua vida para ver se as informações apresentadas, elas batem com a sua realidade, faz sentido. Mas se não for o caso, não force, por são leituras coletivas, vamos sempre lembrar disso. Tá? Então, vamos iniciar com a mensagem do oráculo, saber o que está predominante no signo de Áries, para esses próximos 15 dias, signo de Áries, o que está predominante. Sem sentido. É hora de falar com sentido. Essa carta do oráculo, ela traz uma questão, às vezes, de não buscar, né, se expressar melhor, eu acho. Eu acho que se resume bem aí. Se expressar, buscar, não confrontar, mas sim colocar ali suas opiniões, né? Como assim? Utilizando a coragem. Como diz aqui, coragem, se manter, quando alguém às vezes se comporta de uma maneira que você acredita que seja boba ou injusta, recusando-se ser coagido, justamente. Então, pondo ali o seu ponto de vista, não voltando atrás às vezes da sua própria verdade e com essa postura, olhando no olho, sendo corajoso, forte e não deixando então ser intimidado, surpreendendo-se a si mesmo com o seu poder. Então, uma mudança de às vezes para alguns aí de postura, né, diante de situações aí, fala, gente, ou se não há necessidade, gente. Sempre quando fala assim, ou vem nessa questão de você estar vibrando esse pensamento, ou essa ação, ou a necessidade de agir dessa maneira. E no lado reverso fala de alguém que tem essa dificuldade, volta sempre atrás, foge de confronto, então deixa muitas vezes as pessoas ali te intimidar e tem essa inabilidade de buscar coragem, porque tem medo de ser punido. Acredita que essa coragem traz muita agressividade. Então, olha, para os arianos, acredito justamente que seja a ideia em si de trazer essa coragem, que faz bem mais as características, né, de vocês. De uma pessoa, então, que vai buscar, sim, tá numa energia aí de, talvez, de confrontar o que você não concorde aí, com as pessoas. Vamos ver melhor pro tarô. Signo de Áries, próximos 15 dias. Outubro. Dois de copas. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de copas. O hierofante. 5 de ouros. 6 de ouros. A morte. O eremita. Arrumar. Fora de ângulo. Pronto. Então, falei sobre essa questão de energia. Que abre com 2 de copas. 2 de copas, o amor compartilhado. Então, justamente, talvez esteja vibrando num romance. Aí, alguém que traz consigo na energia, só abre com 2 de copas, do coração, né? Como diz a carta aí do amor. E aqui a gente tem dois cavaleiros, duas figuras da corte, um cavaleiro de ouros e um cavaleiro de copas. Energias dos signos de terra, touro, verde e capricórnio, e dos signos de água,
Câncer, escorpião ou peixes, mas não necessariamente seja, né? Mas a gente, para alguns casos, traz a energia, né? Então, aqui possa ser o Cavaleiro de Ouros, ele caminha em direção à estabilidade, à segurança, à solidez, caminha vagarosamente, inclusive. Ele está no processo de crescimento para ir lá a caminho do Rei de Ouros. Então, talvez essa oferta, mas ele traz então uma oferta mais segura, mais uma lentidão com isso. Traz uma vibração, inicia aqui essa uma relação ou a busca aí dessa reciprocidade é, de uma maneira mais estável, sólida, ou às vezes aí concretizar uma relação, né, ou avançar aí em uma relação, né, como fala, evoluir aí, seja de um namoro para um noivado, namoro para um casamento, daí por diante, ou alguém que tá numa amizade. Traz essa energia, você talvez esteja passando, vibrando, comunicando aí com alguém, né? Mas essa tá trazendo essa lentidão, talvez, concretude. Aqui vem um cavaleiro de copas, como eu disse, que pode representar a pessoa, mas também traz uma característica de oferta de sentimentos. Ele caminha em direção à oferta de sentimentos, a taça de sentimentos dele. De uma maneira até muito. A diferença aqui, dois cavaleiros. Mas o cavaleiro de copas, ele sim, ele é bem intencionado, mas ao mesmo tempo ele fica um pouco perdido diante das emoções. Uma pessoa ali depende da questão, né? Tem o sentimento envolvido, mas fica às vezes um pouco. Ele às vezes é caracterizado de meio do Juan, tá? Então, e o Hierofante vem aqui como uma carta do Papa, trazendo um peso da moralidade, da concretude das coisas, né? Coisas aí que implicam nas crenças limitantes, das quais nós trazemos conosco, da qual a sociedade cobra, a qual depende da religiosidade de cada um. Então, tudo isso envolto, é uma oferta de sentimentos. Talvez essa dificuldade aqui começa muito voltado para isso, né? Talvez é uma idealização de uma concretude, né? De uma evolução de uma relação aqui e que seja recíproca, assim, e que tenha aí esse bom olhar também, né? Dentro aí dessas expectativas criadas aí pela sociedade ou pela família, o que tem ali já conosco, o que nós trazemos já de o que é certo e o que é errado, tá? E aqui talvez existe essa. Começou tudo muito nessa ideia. Mas aí vem aqui as ideias, talvez que desde o oráculo está falando de uma pessoa que busca coragem para debater aí suas opiniões, né, e não ser coagido. Talvez haja aqui uma situação que traga. Tem duas cartas aqui no naipe de ouro, 5 de ouros, 6 de ouros, que traz o que de escassez, de alguém que se sente ali deixado no frio, se sente sozinho, não somente aqui um eremita que também fala de afastamento, de solidão, não solidão, solitude, né? Mas também de uma sensação sobre isso. Talvez seja um pensamento aqui nesse período da reciprocidade aqui, né? Porque aqui a gente tem um 6 de ouros que fala da reciprocidade desigual. Então aqui alguém se doa mais que o outro e alguém se sente aqui muitas das vezes deixado no frio ali em escassez. Então se for para uma relação específica da qual esteja se desenvolvendo, talvez haja então essa reflexão sobre isso. Alguém ele busca, né, esse compartilhar de emoções, a reciprocidade, que talvez não está recebendo em troca do que é investido. E aí causa esse sentimento de solidão, de escassez, de alguém que se sente ali carente, né, sozinho. E ao mesmo tempo, então, o que se resulta em tudo isso? Esse descontentamento que traz aqui um encorajamento lá na carta do oráculo, a carta da morte fecha o jogo falando de transformações bruscas. Em alguns casos, possa até ser, sim, finalizações, né? Vir aqui uma ideia, porque a gente vem com a eremita que traz, como eu disse, a solitude. Alguém que busca se afastar, né, para se interiorizar, buscar os melhores caminhos ali, refletir sobre o seu momento de vida. E essa transformação está ligada a isso. Então, o que não está me agregando aqui? Talvez que eu esteja em desigualdade, eu sinto ali muitas das vezes sozinho. Ó. Gente, quando eu falo aqui, pode ser espelhado. Às vezes não necessariamente seja, né, a pessoa que faça isso, mas você também pode estar aí agindo dessa maneira. Então a gente sempre avalia dessa maneira, tá? Então, na questão afetiva, talvez haja aqui uma insatisfação com relação ao compartilhar de emoções recíproco.
o doar-se aqui da outra pessoa, do parceiro, ou uma preocupação ali voltada para o que os outros vão pensar, né? Ou questões ali que a gente acredita que é certo ou não, tá? Esteja em desigualdade e alguém possa vir aqui buscar se afastar um pouco disso, se afastar, buscar o afastamento para haver aqui uma transformação necessária aqui, brusca, mas necessária numa relação, tá? Para aqueles que estão com uma relação aqui. Para outros casos, pode ser alguém talvez que nem esteja numa relação em si, mas tem ali uma idealização sim de buscar ali um relacionamento mais recíproco, sério, que traga estabilidade, mas talvez o que tenha se deparado, como diz, são pessoas ali que têm ali a oferta de sentimento, mas ao mesmo tempo fica muito superficial, né? Não traz o aprofundamento necessário. E aí, muitas das vezes, você prefere ele se isolar e ficar com esse pensamento, com a dificuldade de hoje, né? Uma pessoa que está muito ali, pouca ideia, vamos colocar assim, veja essa situação aqui que seja insatisfatória, eu prefiro muitas das vezes ele me isolar, ficar sozinho. Né? Então tem de qualquer maneira ali um quê de insatisfação, talvez com a atual situação ali afetiva, trazendo que de uma sensação de escassez, de pessoa ali estar sempre tendo que pedir atenção. Sabe essa postura, essa carta aqui, essa imagem sempre me traz isso. Alguém está sempre tendo que pedir ali, essa posição aqui não é legal, né? Então, se for nesse caso aqui, a necessidade de transformar mesmo. Com isso, eu vou tirar uma carta aqui de conselho de Áries. Aqui vem o 8 de espadas, hein? Pare de sobrecarregar. Aqui fala da, sabe, excesso de pensamento. O 8 de espadas, a gente se aprisiona nos próprios pensamentos, carta de espadas. Então, os medos que nos paralisam. E às vezes, ó, você supervaloriza aquela situação, né? E não necessariamente seja tudo isso. Então, fala ali para você não ficar muito presa nos pensamentos e agir. Então, se for isso, tá trazendo uma aflição aqui, uma preocupação com relação a insatisfação, a indiferença ou ali, né, como diz, o desequilíbrio de doação ali, não é reciprocidade, então faça. Qual é a necessidade? Transformação. Transformar para buscar aqui o melhor caminho para isso. Vou tirar outro conselho com o oráculo. Paixão e prazer. Saboreie a vida. Então, se não tá isso, ó, traga leveza. Saboreie a vida. Já disse aqui, então, buscar prazer aí nos seus momentos. Vamos ler aqui a mensagem. Encontre o que? Alegria no momento, não importa o que esteja ocorrendo na sua vida. Simplesmente foque no que está esplêndido, maravilhoso, prazeroso no momento. Né? E aí tudo melhora. Viva, fala, deliciosamente. Então, deixe que você viva completamente. Complete a sua vida com as pessoas, experiências, lugares que dão o quê? Alegria. Deixe ir aquelas coisas que não te apreciam e não te empoderam. Dê a si mesmo permissão para ser feliz. Justamente, eu acho que trouxe aqui uma ideia mais voltada para a questão afetiva. Ou, gente, às vezes não necessariamente afetiva. Aqui também pode ser relações de amizade, familiares, o que for ali, que não possam ser relações. Mas traz um quê de insatisfação. Isso não está me agregando. Eu tenho que haver aqui uma transformação. Sim, você está trazendo essa energia de resolução ou de questionamento. E não ficar ali na passividade. E não se podere com isso. Se você está tão insatisfeito, às vezes ali pensando muito sobre isso, então é hora de agir. Se for agir cortando de uma vez, se for agir havendo uma conversa sincera, ou o que for, mas busque situações, pessoas que te dão prazer na vida, ou que te somem, né? Eu acho que a mensagem veio bem clara aqui do conselho do oráculo.
tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não fez, deixe para o colega, eu agradeço. Nos vemos em breve.